Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Aqui eu vou caminhando sempre pela misericórdia de Deus na minha vida. E aqui gravando esse vídeo para vocês, ainda é segunda-feira, 7h30 da noite. E eu peço por gentileza que vocês deixem um joinha, compartilhem esse vídeo. Se aparecer a opção para vocês hypar, e se vocês puderem estar dando essa força pro canal, eu vou ficar muito feliz e agradecida. E obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando, vendo os vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente. E eu tava aqui pensando se eu iria gravar hoje ainda, ou eu ia começar a gravar amanhã para vocês, que é terça-feira. E aqui, gravando esse vídeo para vocês, é dia 18 de maio de 2026. Aí eu vim fazer o resumo do meu dia para vocês. Hoje de manhã, a hora que eu fui gravar para vocês aqui no canal, eu tinha acordado antes das 4 horas da manhã. E eu acordei bem cedo hoje, fiz o meu momento com Deus, gravei vídeo para vocês hoje pela manhã e fui realmente resolver algumas coisas. Eu saí hoje e fui tá resolvendo essas coisas, minhas mesmo aqui, que eu tenho para resolver. E andei bastante. E aí eu falei para vocês que eu ia tomar essa ida, resolver essas coisas que eu falei para vocês como uma caminhada, porque realmente eu andei bastante. E aí eu vim dar um resumo de como foi esse dia para vocês, para dizer para vocês que eu tô no foco, não comi nada de exagerado. E hoje eu não jantei, amigas. Hoje foi o único dia assim que eu não jantei. Eu comi ovo cozido, era mais ou menos umas 10h30. Ainda coloquei nas tapoerzinhas, sabe, pra realmente comer esses ovos cozidos. E eu tomei muita água. Eu tomei 600 ml de manhã e depois eu fui tomando durante o dia água. E eu não fiz um jejum longo, amigas. Eu fiz 13 horas de jejum, contando de domingo para hoje, eu fiz 13 horas de jejum. E a comida que eu comi, que foi a única de hoje que eu comi, foi aquele ensopado que eu mostrei para vocês, gravei aquele videozinho com um pouco de feijão, porque eu vi que tinha bastante carboidrato ali, né, que é batata, cenoura. Aí eu falei assim, ó, eu vou colocar o feijão ou o arroz. Aí eu acabei optando por colocar o feijão. E essa foi minha refeição. E eu comi ali por volta de umas 5 horas. E eu não comi mais nada até agora. Assim, amigas, para quem tava ali comendo um pouco a mais do normal, nesses primeiros dias, assim, eu falo, nas primeiras semanas, seu corpo vai sentir falta daquele tanto que você tava comendo. Eu, amigas, que nem vocês que estão me acompanhando aqui, eu quero compartilhar com vocês esse diário e falar a realidade que acontece comigo, sabe? Eu tenho esse caderno aqui, eu anoto tudo que vai acontecendo, os sentimentos, algo que eu vi que por aquele acontecimento eu acabei comendo a mais. E isso é realmente um processo que você tem essa doença, né, que não é legal, que aí você vai lá, desconta essas emoções que causam e até lá e comer. Tem que fazer tratamento, tem que fazer terapia, mas eu vou conforme o SUS vai me ajustando em alguns médicos, até remédios, eu vou fazendo como pode, mas existe crises, existe situações que você não consegue se controlar. E quem acompanha aqui, que passa por tudo isso, talvez até se identifique e veja que não é fácil. Não é fácil
lidar com isso. E aí você se descontrola, eu fico bem mal, às vezes eu até choro, falo, nossa, por que eu comi, por que eu engordei? Que nem hoje eu pesei e vi aquele número, gente, assim, eu fiquei muito mal. Eu fiquei hoje o dia todo refletindo sobre, sabe? Porque é uma vida pra você emagrecer 6 quilos. Aí você vai lá, pega quase 6 quilos. Não, não é fácil. É como eu disse pra vocês, um deslize que você dá é ladeira abaixo, porque na situação que a gente tenta emagrecer, o emagrecimento tem vez que você perde muito peso, mas tem vez que você vai travando seu organismo, sei lá, os hormônios, e aí você não consegue eliminar muito peso, mesmo fazendo corretamente. E aí, uma besteira, tipo assim, uma besteira não, amigas, algo exagerado que você coma, que você tá ali, não conseguiu se controlar, às vezes uma, duas, três vezes você come um alimento que não deveria. No meu caso, amiga, é carboidrato, arroz, macarrão, tudo isso, amigas, é uma situação que há muitos anos eu tento me controlar, porque não é assim, ai, ela comeu comidas e comidas diferentes, não. Quando me dá aquela. Eu não sei explicar pra vocês, eu só sei que é algo que você não consegue controlar. E aí, quando você já comeu horrores, se sente mal, às vezes você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Só que não adianta, não adianta a gente fazer tudo isso, ficar pensando assim, porque isso só piora. Porque se você ficar se lamentando pelo que foi, o que tá acontecendo comigo, eu ficava naquilo, eu ficava mal, aí causava aquele sentimento de tristeza, de angústia, e aí você ia comendo, você não conseguia se controlar. E aí peguei esses quase 6 quilos, que não é fácil até de compartilhar isso com vocês, mas hoje, é, resumindo para vocês, hoje foi um dia melhor do que os outros até, né? Porque eu falei para vocês que eu já estava conseguindo voltar no eixo. Se vocês perguntar para mim assim, Marília, você faz algum tratamento? Você toma remédio para depressão, toma remédio para ansiedade, tomo remédio para pressão alta, tomo remédio para resistência à insulina, tomo remédio para o estômago, tomo remédio para dor, sinto muita dor, amigas, muita dor mesmo no meu abdômen por causa da pedra na vesícula. Tomo remédio agora para triglicerídeos, que fala, ai, eu não sei falar essa palavra correta, amigas, que vocês me desculpem, me perdoem. E tomo todos esses remédios e um pouco mais. E aí, Marília, mas não existe o controle, amigas. Tem vezes que uma pressão vai a 1.000 por hora, mesmo tomando o remédio corretamente. E tirando o sal, tirando todas as coisas que vai fazer a pressão subir, ainda ela sobe. E o emocional que faz a pressão subir muito. Agora, colesterol, amigas, eu não tenho. Uma querida amiga aqui perguntou, eu tô até respondendo. Não tenho tiroide. Um tempo eu até achava que tinha, mas sempre que eu fiz todos os exames para tiroide, nunca me deu tiroide. Ainda bem nessa parte, né? Porque existe pessoas que têm a tiroide que faz engordar muito e tem aqueles que têm e é muito magro, né? Muito abaixo do peso. Eu conheço pessoas que têm esse tipo que faz isso, mas eu não tenho. Mas eu tenho ovário policístico também, que é a SOP. O remédio que eu tomo para resistência à insulina ajuda, que é o metformina. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acho que não pode ficar falando nomes e nomes de remédios aqui, né, amigas? Mas eu tomo, tem um remédio que eu tomo, na verdade, né, um remédio, eu tomo muitos remédios há muitos anos e, e às vezes, mesmo tomando os remédios corretamente, eu tô falando de mim, amigas, não tô insinuando ninguém a nada, é um tratamento que a gente tem individual, cada um tem seu tratamento. E se vocês quiserem compartilhar aí como que é o processo de vocês, fiquem à vontade aqui nos comentários, tá? E eu acompanho muitas pessoas, quando eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube,
Chegou muitas pessoas que têm, às vezes, a mesma situação que a gente passa, os mesmos problemas, e tem pessoas que passam até por coisas mais difíceis que a gente. Então, eu converso com bastante pessoas que passam por tudo isso e não é fácil, mas a gente vai vencer. É isso que eu quero passar pra gente, que mesmo a gente passando por todas essas coisas, a gente tem que ter em mente que a gente sempre tem um recomeço, sempre tem uma oportunidade, sempre tem uma saída para tudo na nossa vida. Então, aí hoje, infelizmente, relatando para vocês, hoje eu tive uma crise de ansiedade, que eu passei bastante mal. Não estava em casa, comecei a suar a mão, os pés, ficar desinquieta. Aí começou a começar um medo dentro de mim. E aí o coração começou a acelerar e vem aquele desespero, aquele medo de que parece que você vai, né, não aguentar e vai fechando a garganta. E Deus, ele tem tido misericórdia de mim que eu ando com todos os remédios meus, né? E aí eu tomei, foi melhorando, mas se não melhorasse, tinha que ir até o ser socorrida. Então hoje foi bem mal, amigas. Hoje não foi nada legal nessa parte. Eu quis dizer para vocês que por um bom tempo não me dava essa crise. E aí eu cheguei em casa, fiquei muito mal. E agora de noite, agora é a noite que eu tô assim, é melhor. Mas foi bem desagradável, assim, bem desesperador. Parecia que você vai perdendo sentido, parece que você tem só aquela sensação horrível, sabe? Ai, gente, é uma coisa muito horrível. Aí começa um formigamento. Nossa, uma coisa assim, é até difícil de expressar para vocês, mas hoje, infelizmente, eu tive. Estava num ambiente ali que pude conversar, fui bem amparada, mas enfim, amigas, passou, graças a Deus, mas eu queria deixar aqui porque quando eu gravo, às vezes eu mesma venho escutar eu e sei que lá na frente tudo isso vai ser tipo coisas que eu tive que passar e com certeza ainda eu irei vencer toda essa fase, porque Deus, ele põe a gente numa. Não é que ele põe a gente numa situação. Tem situações que a gente tem que passar, porque a gente sabe que a gente é capaz de superar. Deus, ele prepara a gente para situações, então tem situações que nos deixa mal, mas Deus, ele tá ali colocando esperança, como eu disse para vocês, força para a gente sempre seguir. Então, foi esse meu dia. Eu vou tomar um banho, vou me deitar, vou dormir hoje mais cedo, porque esse é um das minhas metas, dormir mais cedo, desconectar do celular. Então, no YouTube eu gosto bastante de ver vlogs, pessoas limpando a casinha, cozinhando. Gosto bastante de ver aqueles vídeos de investigação, de causos reais. E até um filme. Esse dia eu fui ver um filme que eu já tinha visto ele várias vezes. E sabe aquele filme que você gosta de. Não tem problema você ver por várias e várias vezes? Que você gosta? Eu gosto bastante, amigas, de filme de romance. Gente, eu gosto muito. Eu, assim, e gosto bastante de suspense, mas aquele suspense puxado para como eu digo para vocês, para causos reais, né? Quando eles falam, esse filme foi criado baseado em fatos reais, mas não de terror, mas que existe ali um suspense na história e eu gosto bastante, então eu tava ligada nisso, então chegou 10 horas sem celular, sem ler, esqueci de falar para vocês hoje, ler bastante, voltar a fazer uma leitura. Enfim, amigas, é sobre isso que eu queria dizer para vocês que meu dia foi assim hoje. Ficou um vídeo longo aqui para vocês, mas eu venci.
Tem coisas que você acha que não vai vencer, mas você acaba vencendo. Eu não tô com fome, eu vou tomar um copo de água e não. Depois das 10, que depois você fica indo no banheiro também. Eu vou acordar por volta ali de umas 4h30, fazer meu momento com Deus e já começo a gravar pra vocês, tá? Amanhã tem roupa pra lavar, tem bastante coisa pra fazer aqui, hein? Que eu venho falando pra vocês que eu vou gravar, mas amanhã teremos as roupas, tá bom, amigas? Então é isso. Um beijo pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, por vocês estarem aqui me acompanhando. Que Deus abençoe vocês grandemente. Nunca se esqueça que Deus, ele é com a gente e a gente vai vencer tudo aquilo que a gente acha que a gente não é capaz, mas Deus vai dar aquela força para a gente ter todos os dias de recomeçar, de vencer, de acreditar que sempre vai existir um dia melhor, uma situação melhor, algo melhor para nossa vida, amém? Então, tchau, gente, fiquem com Deus.